Quanto mais os cientistas estudam esse visitante misterioso vindo de fora do nosso sistema solar, mais ele parece desafiar tudo o que sabemos sobre o universo. Não estamos falando de um simples cometa ou de um pedaço de rocha perdido no espaço. Trata-se de algo que viaja a uma velocidade absurda, 61 quilômetros por segundo. Para você ter uma ideia, isso é quase 200 vezes mais rápido do que a bala de um rifle de precisão. Nenhum outro objeto natural já observado em nossa vizinhança cósmica apresentou um deslocamento tão veloz. E tem mais. No final de outubro de 2025, esse corpo enigmático chegará ao seu periélio, ou seja, o ponto mais próximo do Sol em toda a sua jornada. Até aí, poderíamos pensar em algo comum, mas aqui está o detalhe realmente perturbador. Sua origem foi rastreada até a constelação de Sagitário, o mesmo ponto no céu de onde, em 1977, surgiu o famoso sinal "Uau!", aquela misteriosa rajada de rádio que até hoje ninguém conseguiu explicar. Coincidência? Para muitos cientistas, talvez não. Nos últimos meses, esse objeto começou a exibir comportamentos que simplesmente não batem com as leis da física que conhecemos. Ele parece ter propriedades que desafiam a lógica, como se fosse guiado por algo mais do que apenas gravidade e calor solar. Por isso, quando ele passar próximo a Marte, em 3 de outubro de 2025, os maiores telescópios da Terra estarão todos voltados para ele. Porque, afinal, a pergunta que ecoa no mundo científico é tão simples quanto inquietante. O que exatamente está vindo em nossa direção? Agora imagine comigo, um colosso espacial com dimensões comparáveis à própria ilha de Manhattan, avançando em nossa direção a velocidades inimagináveis. Mas o mistério não está apenas no tamanho ou na velocidade. A grande questão é que, até agora, ninguém conseguiu bater o martelo sobre o que ele realmente é. Ou estaríamos diante de um cometa incomum, um asteroide exótico, ou algo muito além da nossa imaginação? Alguns astrofísicos acreditam sim que existe a possibilidade de estarmos diante de uma nave construída por outra civilização. Parece ousado demais? Talvez, mas os sinais detectados até agora deixam espaço para essa hipótese. E se for verdade, mudariam para sempre nossa forma de entender o lugar da humanidade no cosmos. Recentemente, um telescópio gigante no Chile analisou esse objeto, batizado de Atlas de Três Olhos, e encontrou algo tão estranho que não há registros parecidos. Normalmente, quando poeira cósmica ou rochas são aquecidas pelo Sol, elas liberam ferro e níquel juntos, já que esses dois elementos se formam lado a lado nas explosões de supernovas. Só que neste caso, o que os cientistas observaram foi ainda mais intrigante. Apenas o níquel apareceu. O ferro simplesmente não estava lá. Isso levantou uma dúvida enorme. Por que só o níquel? Será que existe algum mecanismo oculto retendo o ferro e liberando apenas esse metal específico? Ou será que estamos, sem perceber, diante de uma assinatura tecnológica, como se o material tivesse sido fabricado de propósito? Pense bem, em muitas construções humanas nós já utilizamos ligas metálicas, revestimentos especiais e até adesivos que reagem de forma seletiva ao calor. Se nós conseguimos fazer isso, imagine uma civilização milhares de anos à nossa frente em conhecimento científico. E não para por aí. Outro dado surpreendente é que o telescópio também detectou cianeto. Sim, o mesmo veneno que conhecemos aqui na Terra. É verdade que o cianeto não é raro em cometas, mas neste caso, a forma como ele apareceu foi completamente atípica. À medida que o Atlas de Três Olhos se aproximava do Sol, tanto o níquel quanto o cianeto aumentaram de maneira brusca, muito mais rápida do que qualquer modelo prevê. Isso significa que não se trata apenas de gelo sublimando, como acontece em cometas normais. Existe sim um processo diferente em ação. O renomado professor de Harvard, Avi Loeb, conhecido por propor ideias ousadas sobre a vida fora da Terra, sugeriu que esse comportamento pode ser a marca de tecnologia avançada. Ele explica: se o objeto fosse feito de uma estrutura composta majoritariamente de níquel, mas não de ferro, faria todo sentido observarmos apenas esse elemento sendo liberado sob calor extremo. Além disso, ele lembra que revestimentos metálicos especiais, usados até em nossas naves e satélites, poderiam liberar gases incomuns em situações semelhantes. Outro enigma é a quantidade anormal de dióxido de carbono que o objeto está soltando. Cometas comuns não se comportam assim. É quase como se houvesse ali uma fonte industrial escondida. E para aumentar ainda mais o mistério, surgiram indícios de que ele pode estar emitindo sua própria luz. Isso seria algo sem precedentes,
Afinal, se fosse apenas um reflexo da luz solar, o Atlas de Três Olhos precisaria ser muito maior do que Manhattan para brilhar daquela maneira. Mas talvez o aspecto mais surpreendente de todos esteja na trajetória desse objeto. Ao contrário da maioria dos corpos interestelares, que entram em ângulos completamente aleatórios, o Atlas de Três Olhos parece seguir uma rota precisa, quase milimétrica, alinhada com o plano orbital dos planetas, a eclíptica. Isso é extremamente raro e levanta uma questão inevitável. Será que estamos diante de uma rota natural ou de uma rota planejada? Se você acha improvável, vale lembrar que nós mesmos fazemos exatamente isso com sondas como a Voyager, lançada nos anos 1970, cuja trajetória foi calculada com precisão para sobrevoar vários planetas em sequência. O detalhe curioso é que em nenhum momento a rota do Atlas de Três Olhos passa perto da Terra. Pelo contrário, no momento em que ele estiver mais próximo do Sol, a Terra estará do outro lado em total segurança. Acaso? Alguns especialistas acreditam que não. Por isso, toda a comunidade científica agora aguarda ansiosamente o 3 de outubro de 2025, nesse dia quando o objeto passar relativamente perto de Marte, a sonda da NASA que orbita o planeta, a Mars Reconnaissance Orbiter, vai tentar fotografá-lo. Mesmo que as imagens não sejam super detalhadas, elas podem revelar se o objeto emite luz própria, se tem superfície irregular ou, quem sabe, se esconde algo ainda mais surpreendente. E não será só Marte a observar. Missões como a Psyche, da NASA, e a JUICE, da Agência Espacial Europeia, também poderão captar informações preciosas até o fim de 2025. Isso significa que, pela primeira vez na história, poderemos estudar um objeto interestelar de perto. Vale lembrar que em 2017 tivemos uma chance parecida com o famoso Oumuamua. A princípio, ele parecia apenas um asteroide alongado, mas depois apresentou aceleração estranha e nenhuma cauda visível. Na época, a maior parte da comunidade científica preferiu não considerar hipóteses ousadas. E quando começamos a questionar, já era tarde. O Oumuamua estava se afastando a toda velocidade. Perdemos a oportunidade. Agora, com o Atlas de Três Olhos da ESO, estamos diante de uma segunda chance. Uma chance que pode nos revelar algo extraordinário. E no fim das contas, a pergunta permanece no ar, deixando um frio na espinha. Estamos prestes a testemunhar apenas mais um cometa excêntrico ou a primeira evidência de que não estamos sozinhos no universo? O seu apoio é essencial para que continuemos trazendo conteúdos como este, que mergulham fundo nos maiores mistérios da ciência e do espaço. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que tornam possível explorar essas histórias com tanto cuidado e dedicação. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, em breve talvez estejamos diante de uma revelação que mudará para sempre a forma como olhamos para o céu. Nos vemos no próximo vídeo.